Olá, profs! Sejam bem-vindos à Prof Academy. Aqui eu ajudo você, professor, a resolver os problemas do dia a dia e aprimorar o seu trabalho. Eu sou o Felipe e hoje vamos falar sobre como fazer a sua aula caber no período de 40 a 50 minutos aí da sua escola. Sabe aqueles dias que tu chega na tua turma para começar a aula, mas a metade dos alunos está fora da sala? Então tu chama eles para dentro, faz a chamada e pede para eles se acalmarem, fazerem silêncio. Quando tu percebe, já se passaram 10 minutos e a aula ainda não começou. E o problema piora ainda mais quando a gente precisa organizar a sala para algum tipo de atividade específica, né? Seja aí montar um projetor, fazer uma demonstração, organizar a turma para uma roda de conversa, para um debate, enfim. De uma forma ou de outra, a gente sempre acaba perdendo um tempo precioso da nossa aula que poderia ser muito melhor aproveitado, né? Para coisas produtivas com essas besteiras. Isso sem contar aqueles casos que os alunos chegam em lotes na sala de aula, geralmente aí depois do recreio ou da educação física, e acabam atrapalhando a aula que já começou, né? Fazendo barulho, distraindo os outros alunos que já estavam prestando atenção no que tu estava falando, na atividade, né? E bagunçando tudo. Então tu perde mais um tempo para organizar a turma de novo, esperar eles se acomodarem, né? E assim vai. E pode não parecer muita coisa olhando esses eventos separadamente, mas quando a gente junta tudo, esse tempo perdido ele acaba fazendo muita falta ao longo do ano letivo. Às vezes, lá no final do trimestre, a gente precisa apressar as coisas para dar tempo de terminar o conteúdo, as avaliações e as recuperações que se fazem necessárias. Isso ainda quando não acontecem outros problemas dentro da escola que atrasam ainda mais os nossos planejamentos. E tudo isso junto acaba prejudicando o desempenho dos alunos, porque daí a gente quer dar conta de tudo e acaba atropelando as explicações e dá atividade para os alunos fazerem em casa, né, para conseguir uma nota e fechar o trimestre. Aí os outros professores fazem a mesma coisa, porque estão na mesma situação, né? Os alunos acabam ficando sobrecarregados, fazem tudo às pressas e, muitas vezes, né, sem aprender o que deveriam. Então vem o conselho de classe e em seguida as aulas voltam a ser como eram antes, com muito tempo precioso sendo jogado fora. E o ciclo se repete. No trimestre seguinte também acontecem imprevistos, as coisas se atrasam, dá atividade para fazer em casa, atropela tudo. Então é um ciclo sem fim, parece que não termina nunca. E eu não estou dizendo que é assim para todo mundo, mas é o que eu vi e vejo acontecer com muitos professores, né, colegas meus, em várias escolas em que eu já trabalhei. E na verdade, eu também já passei muito por isso. E ainda passo em alguns momentos, porque não tem como a gente evitar, né, a todo custo esse problema, não tem como resolver ele por completo. Mas tem sim algumas medidas simples que ajudam a amenizar bastante essa situação e que ajudam a gente a se prevenir a esse tipo de coisa, né? Mas para saber como a gente pode fazer isso, né, otimizar o tempo e não sobrar tudo lá para o final do trimestre, primeiro a gente precisa entender alguns detalhes importantes sobre o contexto que a gente está inserido enquanto professor. A grande maioria das escolas ainda adota o modelo, né, de 40 a 50 minutos por aula e turmas em salas fixas, né? Eu tô falando aí de ensino fundamental 2 e ensino médio aqui, tá? E dentro desse intervalo de tempo, o professor ele precisa trocar de sala, organizar seus materiais, realizar a chamada, ganhar a atenção dos alunos e dar sua aula da melhor maneira possível para que o estudante aprenda o que foi abordado, né, ali em sala de aula. E como o funcionamento da escola se dá dessa maneira, a gente precisa incorporar algumas estratégias na nossa rotina para aproveitar melhor o tempo disponível em sala para trabalhar com os nossos alunos. E caso a gente não faça isso, a gente vai viver sempre correndo atrás do rabo, né? Atrasados, cansados, estressados com o nosso trabalho e no fim os alunos também não vão aprender direito aquilo que a gente está ensinando. Mas aproveitar melhor o tempo em sala de aula definitivamente não significa ter pressa. O segredo é organizar a rotina e os processos, né, de trabalho para tornar as aulas mais proveitosas. E aqui eu vou passar alguns exemplos, algumas dicas básicas para vocês, tá? Primeiro de tudo, não faça chamada logo no início da aula. Passe antes todos os recados, orientações, tarefas, né, e atividades, e aí quando sobrar um tempinho, quando os alunos estiverem trabalhando, focados na atividade, você faz a chamada. É quando todo mundo aí já estiver organizado, trabalhando, e sobrar um tempinho, tu vê que você está sem fazer nada, aí você para e faz a chamada. Porque se você fizer isso no começo da aula, vai perder um tempo precioso que depois ainda vai ter que parar para organizar a turma, passar a atividade, e aí já se foi meia aula, como eu falei lá no começo, né? Segunda coisa, não escreva conteúdo no quadro. O quadro, ele deve ser usado de uma maneira inteligente para destacar a relação entre conceitos que você está explicando para os alunos, representar esquemas e situações, né? Desenhar, fazer alguma coisa ali que representa aquilo que você está falando para demonstrar algum conceito. Por exemplo, na minha área, dentro da física, desenhos são extremamente importantes para retratar situações físicas e também demonstrar as variáveis que estão envolvidas ali num problema específico, numa situação.
para explicar detalhes da matéria. Então, por exemplo, se você é da disciplina de linguagens e precisa destacar os adjetivos, os advérbios aí numa frase, você vai destacar, você vai mostrar isso diretamente no quadro. Se você é da matemática e precisa demonstrar como se faz a leitura de um gráfico ou quais que são os elementos importantes aí que estão destacados naquele gráfico, você vai demonstrar no quadro também, mas não passar definitivamente a matéria no quadro, né? Use fichas para isso, use uma pasta do Google Drive para disponibilizar esses arquivos para o estudante. Isso vai te economizar muito tempo em sala de aula. O tempo que você perderia ali passando conteúdo no quadro, você simplesmente entrega a ficha para o estudante ou o acesso, né, à pastinha lá do Drive, ele vai conseguir acessar tranquilamente esse conteúdo, né, e você vai conseguir aproveitar esse tempo em sala de aula para resolver questões, né, para conseguir tirar dúvidas, para conseguir fazer alguma atividade prática, algo mais interessante que não, né, passar o conteúdo no quadro. E além de disponibilizar esses materiais para os alunos, seja de forma física ou online, né, é bom que você disponibilize esses materiais antes da aula, para que os alunos já estudem previamente em casa. Assim você não vai precisar passar por todos os detalhes do conteúdo, né? Como eles já vão ter dado uma lida, pelo menos uma parte da turma, né? Você não vai precisar ficar se atentando a cada um dos detalhes, explicando todos os pormenores do conteúdo. Os alunos que não leram a ficha, eles vão ter acesso ao conteúdo e eles vão poder estudar em casa, né? Ou ali mesmo em sala de aula consultar para se aprofundar em algum tópico que você não falou especificamente ali durante a aula. Então isso também vai acabar economizando muito tempo. Você não precisa passar por todos os tópicos especificamente ali durante a sua aula, mas pode abordar eles de uma maneira um pouquinho mais superficial, e aí se algum aluno tiver alguma dúvida, você pode, né, aprofundar um pouco mais para tirar aquela dúvida, para explicar uma situação específica que acontece ali na sua matéria. Outra dica importante é usar os recursos da escola de forma inteligente. Se é preciso montar um projetor na sala de aula, por exemplo, como na maioria das escolas em que eu trabalho, que não tem projetor fixo dentro da sala de aula, prepara uma aula que faça um bom proveito desse equipamento. Não fica apenas aí na apresentação de slides ou passa só um videozinho. Aproveita todo esse tempo que tu perdeu para montar o equipamento para mostrar diferentes vídeos. Faz os alunos responderem a pergunta sobre aquilo que tu está mostrando nos cadernos deles. Coloca quiz para eles interagirem, desafios no meio do caminho da apresentação. Mostra notícias, explora sites, aplicativos e simulações junto com os alunos, que depois também eles podem usar para fazer alguma atividade específica ou explorar por conta própria em casa mais tarde. Tudo isso vai não só deixar a aula mais dinâmica e mais interessante, mas também vai te fazer aproveitar muito melhor o tempo que tu perdeu lá montando aquele equipamento no começo da aula. Também é importante que você crie rotinas específicas para momentos específicos da aula ou para atividades que você faz com recorrência. Por exemplo, o ritual para começar a aula pode envolver o cumprimento dos alunos, passar as orientações sobre o que vai acontecer na aula, como é que vai funcionar, revisitar o que foi feito na última aula e corrigir o dever de casa. Esse é um procedimento padrão que você pode adotar sempre quando você começar a sua aula. Se você faz algum outro tipo de atividade regular, né, trabalha, por exemplo, aí com alfabetização, né, você estabelece quantas letras e palavras vão ser introduzidas naquele dia. Tá? E aí você vai precisar, né, estabelecer metas e ajustar conforme o tipo de atividade e o ritmo da turma que você está trabalhando. Um outro caso, se for uma aula de exercícios, quantos exercícios vão ser realizados naquela aula? Ou então, quantas páginas do livro vão ser lidas? Se é uma aula de leitura, se é uma aula de literatura, né, alguma coisa mais na parte de história, se tem que ler algum texto, algum capítulo de livro específico. Você já ter essas quantidades, essas metas na sua cabeça e mais ou menos o procedimento que você vai adotar facilita muito a otimização do tempo, porque daí você não perde muito tempo lá pensando o que fazer ou ajustando coisas no meio do caminho. Claro que ao longo do tempo você vai ter que fazer esses ajustes, mas de imediato você já vai chegar e colocar a mão na massa, já colocar os alunos para trabalhar de imediato, sem perder muito tempo. Você também pode criar rotinas para o seu próprio planejamento. E planejar com antecedência, não na noite anterior, é extremamente importante, porque assim vai sobrar mais tempo para você imprimir os materiais, reservar equipamentos de mídia ou mudar o planejamento caso seja necessário. Essa antecedência dá uma visão muito mais abrangente do que precisa ser feito e também permite desenvolver os objetivos
de aprendizagem que você estabeleceu aos poucos, evitando aí a sobrecarga para você e para os alunos também. Mas aqui é importante também não preparar as aulas muito antes, né? Prepara aí as aulas para a semana seguinte, porque se você preparar muito antes, pode ser também que acabe esquecendo um pouco do que você tinha planejado e acaba atrapalhando um pouco as coisas quando você for executar essa aula. Então, sempre uma semaninha antes aí já está de bom tamanho. Outro erro que eu cometia bastante, me prejudicava muito nessa administração do tempo dentro de sala de aula, era ocupar todo o tempo com atividades que eram importantes. E aí, muitas vezes acabava que os alunos não conseguiam terminar tudo, né? Acabava sobrando para outra aula. Na outra aula eu perdia um tempo retomando aquilo lá, terminando a atividade, aí começava outra atividade que também ficava pela metade, e aí nada nunca terminava, né? E sempre ficava aos pedaços. Então a dica aqui é sempre dê prioridade para o que precisa ser feito ali em sala e que não tome todo o tempo da aula, né? Sempre deixe uma folga, mas aí também você precisa ter outras atividades mais simples da manga, caso os alunos terminem tudo muito rápido, né? Às vezes tem turmas que são muito mais avançadas, muito mais rápidas para terminar atividades do que outras. Você pode estimar o tempo que é necessário para realizar as atividades, mas saiba que no começo isso vai acabar não se cumprindo muito, tá? Pode ser que ela acabe levando mais tempo ou menos tempo do que você estipulou. Então é sempre bom deixar uma margem para mais ou para menos, né? E aí nesse caso, se você deixar uma margem de tempo para mais, fazer uma atividade mais curta, ela pode levar mais tempo e tomar a aula toda, tudo certo. Agora, se os alunos terminarem antes dessa atividade, você precisa ter alguma coisa, né, para deixar eles trabalhando assim que eles terminarem também. E essas atividades que você vai realizar em sala de aula, sempre dê preferências para atividades que sejam práticas e interativas. E aí pode ser debate, discussão, demonstração, experimento, desenvolvimento de projetos, né? Ou então colocar os alunos para resolver exercícios e desafios também é uma boa. O importante é que eles coloquem a mão na massa em sala de aula, porque daí tu vai usar o tempo em sala para orientar o trabalho dos alunos e tirar as dúvidas que surgem ao longo do processo. Então, ao invés de você explicar o que está acontecendo, né, explicar o conteúdo para os alunos, você vai deixar esses conteúdos para eles estudarem em casa, de preferência, e aí em sala de aula você desenvolve atividades onde eles precisem aplicar esses conhecimentos. Aí, dessa maneira como eu falei, seja aí com experimentos, com debates, com alguma outra coisa, que eles coloquem a mão na massa e tirem as dúvidas também junto com o professor. Então, as atividades de pesquisa, atividades do livro, terminar até o que foi iniciado em sala de aula, responder questionários, são atividades que podem ser deixadas para serem feitas em casa, né? Então não faça em sala de aula o que pode ser feito em casa. E é importante que você não esqueça de olhar e valorizar o que foi feito em casa pelos alunos. Eu, por exemplo, anoto na minha chamada de papel lá, né, que tem o local para colocar as faltas, eu coloco se o aluno realizou a atividade ou não, porque a chamada se faz online agora, né, tudo pelo celular. E uma boa também para dar sentido a esse estudo que foi feito em casa, essas atividades que foram realizadas em casa, tu pode utilizar elas para iniciar a aula, né? Pegar essas atividades, partir dessas atividades de casa para dar mais relevância a elas quando você for iniciar o próximo conteúdo ou retomar aquilo que você tinha comentado na aula anterior. Eu sei que essa próxima dica aqui ela pode parecer meio óbvia, mas tenta ser o mais didático possível para evitar que os alunos peçam para explicar tudo de novo. Isso economiza um tempão. Às vezes tu explica 3, 4, 5 vezes a mesma coisa para os alunos e eles não entendem. Então, se você explicar de uma maneira mais didática, dando exemplos, né, citando situações, de uma maneira calma, né, colocando ali os exemplos no quadro, demonstrando para os alunos, você vai perder mais tempo num primeiro momento, né, mas isso vai te economizar tempo, vai te economizar retrabalho de ter que explicar tudo de novo para os alunos caso eles não tenham entendido. É claro que sempre vai ter aqueles alunos que ficam lá atrás, né, viajando na maionese, e aí quando termina de explicar o conteúdo, eles vão falar, professor, não entendi nada, né, mas aí esses aí são casos à parte e tu vai ter que partir para outras medidas, né. Outra coisa legal a se fazer é formar grupos de trabalho e orientar os alunos a se ajudarem na realização das atividades. Então, questões mais simples, eles vão se ajudar entre eles, eles vão responder as dúvidas um do outro. E isso tu só vai explicar para todos os alunos só as dúvidas que atingirem uma parte significativa da turma, né? Aí você vai lá no quadro, explica certinho para todo mundo entender. Quando você faz isso, coloca os alunos para trabalharem em conjunto, de forma cooperativa, né, para se ajudarem, isso não só faz com que eles desenvolvam autonomia, né, mas também faz com que o tempo dentro de sala de aula seja utilizado de uma forma muito melhor. E uma última dica para evitar a perda de tempo é combinar com outros professores e a coordenação estratégias para coibir
comportamentos indesejados, aí como entradas tardias, alunos gazeando a aula, bagunça, falta de respeito dentro de sala de aula, né? E isso inclui também uma flexibilidade para trocar aula com outros professores e para realizar projetos interdisciplinares. Então, se você conseguir chegar num consenso aí com outros professores e com a gestão em relação a esses assuntos específicos, fica muito mais fácil de você administrar melhor o tempo dentro de sala de aula, porque daí não vai acontecer aquela situação que eu falei anteriormente, os alunos chegando depois, né, que já está tudo organizado, que já está todo mundo trabalhando e bagunçar a sala toda. Para finalizar, agora eu vou dar algumas dicas extra para aumentar a produtividade em sala de aula. Primeiro, observa os alunos e chama atenção para que eles realizem as atividades. Enquanto tu tá ali, tu precisa ter olhos de águia enquanto faz qualquer coisa, né? Tá orientando um aluno, tá explicando alguma atividade, sempre fica de olho em todo mundo, porque sempre vai ter aquele aluno que tá distraindo o outro, ou que não tá prestando atenção, que vai pedir para tu explicar de novo o conteúdo, ou então aquele que tá atrapalhando a turma toda, né? Ou que não tá fazendo atividade. Então sempre fica atento e chama a atenção desses alunos para criar essa rotina, né, de trabalho dentro de sala de aula. Quanto mais você for deixando, né, largando as rédeas, mais os alunos vão se deitar e menos eles vão executar as atividades dentro de sala de aula, e aí o tempo, né, se torna mais escasso e a produtividade em sala de aula também vai cair. A segunda dica é atribuir uma nota ao trabalho e às atitudes dos alunos em sala de aula. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas reforço positivo e negativo de comportamento ajuda muito os alunos a saírem da inércia e a realizarem um bom trabalho. E a terceira dica é, quando for planejar, defina objetivos claros para a tua aula, tá? O que você quer que os alunos alcancem no final da aula? Aqui também é importante priorizar os conteúdos e selecionar os tópicos mais relevantes para alcançar esse objetivo que foi estabelecido. Como eu falei anteriormente, né? Não queira preencher toda a aula com coisas importantes. Seleciona o que é mais importante e o que é menos importante, né? Que pode ser deixado aí para as próximas aulas ou como um conteúdo complementar, né? E é legal que ao longo da aula você introduza também atividades rápidas que exijam a participação ativa de todos os alunos, como por exemplo um brainstorming, né? Você lança perguntas aí, os alunos têm que dar ideias sobre aquele assunto e você vai anotando para depois explicar o conteúdo, por exemplo. Você pode colocar um debate em duplas, né? Pega um assunto, uma questão e bota os alunos para discutirem isso em duplas e depois compartilhar esses resultados do debate com a turma. Você também pode fazer um jogo de palavras-chave, colocando palavras específicas onde os alunos têm que conectar, achar conexões entre esses conceitos, ou então o contrário, dar um tema específico para os alunos e pedir para que eles encontrem palavras-chave que estejam relacionadas àquele assunto. Uma outra possibilidade é você pedir para os alunos fazerem uma apresentação relâmpago aí sobre um assunto da sua disciplina. Em pouquinhos minutos aí, eles têm que elaborar alguma coisa para apresentar para a turma. Isso é bem bacana, torna as aulas muito mais dinâmicas, muito mais interessantes e também aproveita muito melhor o tempo dentro de sala de aula para os alunos raciocinarem, né, trabalharem e desenvolverem alguma coisa relevante aí para a tua disciplina. E no final da aula, sempre resuma o que foi aprendido e relembre os objetivos iniciais da aula, né? Assim, nada vai se perder, a aula vai ficar fechadinha e vai ser muito mais fácil dar sequência no conteúdo. Então, galera, como eu disse antes, é impossível não passar por aperto, porque imprevistos sempre acontecem, tá? Mas eu te garanto que aplicando essas dicas aí que eu te passei, você vai estar muito mais preparado para enfrentar qualquer desafio que possa aparecer. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é: não hesitem em testar novas ideias, em novas estratégias. Quem sabe alguma prática, né, dessas que você testou não vai te ajudar a otimizar ainda mais o tempo em sala de aula. Com o passar do tempo, claro, essa gestão do tempo ela vai melhorando cada vez mais porque tu vai entendendo o ritmo da turma, qual é o tempo necessário para realizar diferentes tipos de atividades e também o que funciona e o que não funciona, né, nessas estratégias que você testou. Essa organização ela ajuda os professores a se localizarem e os alunos a aprenderem mais, porque eles respondem bem à rotina. E eles vão fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito, tirando as dúvidas ali, em sala de aula, no momento que elas surgirem. E se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta se você tem dificuldade também de fazer a tua aula caber no tempo de 40, 50 minutos. Comenta também se tem alguma coisa que você já faz para aproveitar melhor esse tempo tão curto que a gente tem para trabalhar com os alunos. Não esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar outros professores no seu trabalho. Um abraço e até mais.